Nessa semana a gente comemora mais uma grande festa do povo judeu, a festa de Purim, uma festa de muita alegria, de muita comemoração, para a gente relembrar e a gente reviver uma das grandes salvações que passou o povo judeu. Na época do exílio, o povo judeu foi levado para a Babilônia, depois veio o Império Persa, a gente está na época de Ahasverosh, o rei que dominava 127 províncias, e na época dos grandes tzadikim, o Mordecai e a Esther, conforme está escrito toda a história na Megilat Esther, que é uma das mitzvot de Purim, a gente escuta à noite e de manhã a leitura da Megillah. É interessante que a Megillah é uma história incrível, toda a salvação com Deus oculto, o nome de Deus não aparece na Megillah nenhuma vez, e a salvação vai vindo, Deus vai de uma maneira oculta, ele vai fazendo com que a história termine com um final feliz. Apesar de uma nuvem pesada, uma nuvem escura, pairou sobre o povo judeu, subiu um homem, um rachá, um homem muito ruim, chamado Haman. Ele quis destruir todo o povo judeu, mas Deus ele foi caminhando com a história de maneira que o Haman foi enforcado e o povo judeu foi salvo, e a gente revive e comemora essa incrível salvação. Mas a parte mais incrível da Megilat Esther não é a história por si só, é a gente prestar atenção nos detalhes. A gente só consegue perceber a mão de Hashem e os grandes milagres se a gente olhar os detalhes da história. Por exemplo, está escrito na história da Megillah que o Mordecai, ele era uma pessoa importante no reino e ele se sentava no portão do rei. Então está escrito que o Mordecai, ele escutou um plano de conspiração, 2 guardas reais, Bigtan e Teresh, eles estão tramando matar o rei Ahasverosh. O que o Mordecai faz? Ele conta para Esther sobre o plano, a Esther ela passa isso para o rei, o plano todo realmente é descoberto, é investigado, e o Bigtan e o Teresh acabam sendo enforcados e todo o plano é sufocado. Futuramente a gente vê que Mordecai ter descoberto o plano, esse plano ter sido revelado para o rei, isso foi anotado num livro das coisas importantes, e isso se virou a favor do povo judeu, isso começou toda a virada para a salvação do povo judeu. Mas o que passa um pouco batido e a gente muitas vezes não questiona, vamos tentar entrar no lugar de Mordecai. Mordecai, ele está diante de 2 pessoas que querem matar o rei Ahasverosh. Mas esse rei não é nenhum tzadik, ele não é bonzinho, diferente daquela visão um pouco infantil que a gente tem na Megilat Esther. O rei Ahasverosh é uma pessoa sábia, uma pessoa com grande poder no mundo inteiro, mas acima de tudo é uma pessoa que não gosta do povo judeu, que fez um decreto contra o povo judeu, é uma pessoa que realmente não tem porquê o Mordecai salvar a vida dele. Ele foi lá e pegou Esther à força, então quer dizer, Mordecai tem tudo para querer matar o rei Ahasverosh. Ele escutou agora que tem um plano para matar o rei, deixa matar. Por que o Mordecai, ele sentiu que ele tem que salvar o rei Ahasverosh? A resposta está na essência de toda a história da Megillah. A história da Megillah, na verdade, é mais um round numa grande luta entre 2 povos. O povo de Amalek e o povo judeu. Aman, ele é descendente do povo de Amalek. O Aman, ele faz um sorteio para a destruição do povo judeu. Ele quer fazer um decreto, ele quer matar em um dia só todos os judeus, homens, mulheres, crianças, velhos. Ele quer um extermínio, um plano final para o povo judeu, a solução final. E ele faz um sorteio. Por que ele faz um sorteio? Amalek representa um mundo sem Ashgaha Pratid, sem supervisão, um mundo do acaso. Vamos fazer um sorteio para ver o melhor dia para exterminar o povo judeu. Mordecai, a Yehudi. Mordecai é um judeu e ele representa justamente o contrário. Ashgaha Pratid, Deus tem supervisão particular em cada detalhe do que acontece. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Hashem. Não cai uma gota de chuva que não está decretado qual é o objetivo dessa gota de chuva. Então Mordecai ele faz a seguinte conta: se Deus quisesse
matar o rei Ahasverosh, poderia ter matado. Por que Deus fez com que Mordecai escutasse que tem um plano para matar? Se é para matar, que ele nem escutasse nada. Ele sabe que nada é por acaso. Se por algum motivo Deus fez ele escutar o plano, significa ele tem que tomar alguma atitude. Ele não sabe exatamente quais vão ser as consequências, ele não sabe como isso futuramente vai salvar o povo judeu, mas ele sabe, Deus controla tudo, nada é um acaso. Se Deus fez ele escutar esse plano para matar o rei, significa alguma atitude, alguma coisa ele precisa fazer. Essa é a essência de Purim, a gente entender, Deus controla tudo, Deus está presente em cada detalhe da nossa vida, mas se a gente não prestar atenção, a vida passa e a gente não percebe a mão de Hashem nas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Uma história que aconteceu comigo há muitos anos, primeira vez que eu fui passar um Shabat na cidade de Bnei Brak, a gente foi passar numa família que a gente só tinha o endereço da família e a gente foi jantar num outro lugar e dormir nessa família. Quando a gente voltou da janta, a porta estava trancada. Então a gente bateu na porta, a família não estava escutando e a gente acabou indo para a rua para tentar chegar em algum outro lugar para poder passar a noite. A gente encontrou uma pessoa que convidou a gente para dormir na casa dele, da família dele, tirou os filhos da cama dele e eu estava naquele momento questionando por que Deus está me fazendo isso. Eu vim aqui, eu estou fazendo o Shabat direitinho, por que Deus me fez estar aqui no meio da rua, no meio do Shabat? E quando esse homem convidou a gente para dormir na casa dele, ele deu para a gente um quarto e uma hora ele chamou a gente e falou: eu preciso contar uma coisa para vocês, hoje é o dia do falecimento da minha mãe e o dia inteiro eu pedi para Deus que ele me desse alguma mitzvah especial para que eu pudesse elevar a alma da minha mãe e Deus mandou vocês. No dia seguinte, quando a gente voltou na família, onde a gente deveria ter dormido, eles estavam muito preocupados, eles falaram que eles não queriam deixar a porta destrancada, mas a cada meia hora eles vinham para a porta para escutar se a gente já chegou. Então Deus orquestrou tudo, Deus conecta tudo, a gente pode enxergar milagres abertos, olhando os detalhes, ou a gente pode passar a vida achando que tudo é um grande acaso. Purim é o grande ensinamento. Deus fala com a gente o tempo inteiro, Deus interage com a gente, tudo que está acontecendo é a mão de Hashem, invisível, da mesma maneira que na Megillah o nome de Deus não aparece, mas ele está lá o tempo inteiro. Assim também na nossa vida, Deus não está de forma revelada no mundo, mas se a gente prestar atenção, a gente vai enxergar a mão dele em cada pequeno detalhe de tudo que acontece na nossa vida. Purim Sameach!